vender cannoli sem sair de casa? Se trabalhar em casa já era uma tendência, com os tempos em que nós estamos vivendo, isso se tornou necessidade para muita gente, é uma realidade. E tem gente que ainda acha que para construir um negócio, para realmente ganhar dinheiro, tem que ter porta aberta, numa calçada movimentada, e os tempos em que estamos vivendo veio para mostrar que isso não é bem assim. E se existiam algumas pessoas com resistência de comprar, principalmente comida, né, de pessoas que trabalhavam em casa, essa realidade mudou, esse preconceito mudou, as pessoas foram forçadas a mudar esse pensamento, certo? Então sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Giovana Simeone e por aqui eu te ajudo a fazer cannoli perfeitos e a construir a sua confeitaria lucrativa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Então vamos começar o nosso bate-papo sobre como vender cannoli em casa, de casa, sem ter porta aberta. É possível? Sim, é possível. Para quem não conhece, né, não tá muito por dentro da nossa história, né, não conhece a nossa história, nós temos uma confeitaria, Meu Cannoli, e ela é especializada nessa sobremesa, né? Nesse doce siciliano que eu amo tanto. E nós vendemos 100% de casa. A gente não tem uma porta aberta para o cannoli. Mas e o café? Tá, o café, ele existe, foi de onde o cannoli surgiu, né? Onde ele nasceu alguns anos atrás. Mas em 2020, como todo mundo sabe, tudo fechou e nós fomos forçados a nos reinventar. E a gente tinha o cannoli nas mãos e a gente começou a investir nessa venda de casa, né? Nessa venda pela internet e entrega a domicílio, porque era a saída que a gente tinha naquela época, né? Ninguém tava podendo abrir nada, a gente tinha que fazer alguma coisa. O café estando numa cidade turística, que não funciona iFood, Rappi, nem nada disso, nós fomos forçados a trabalhar dessa maneira. E hoje, tudo voltando ao normal, né? Mas pelo menos pro café ele pôde abrir, ele voltou a funcionar em horário normal, as vendas, o movimento voltou ao normal e o cannoli continuou. Ele seguiu a carreira solo dele, né? Que eu brinco. Então são duas empresas separadas. Tem cannoli no café? Tem, mas o cannoli hoje ele trabalha como um representante. Ele não é o Meu Cannoli. Tem cannoli lá também. Mas hoje, quando eu falo que o Meu Cannoli é uma confeitaria que vende bastante, é de casa, né? Eu não considero o café nesse momento. É só realmente a confeitaria trabalhando nesse modelo de venda pelo Instagram e entrega a domicílio. Então, o Meu Cannoli é prova de que é possível sim vender sem porta aberta, sem calçada movimentada, sem análise de pontos, né, mesas na calçada, nada disso. Dá para trabalhar, dá para produzir, vender bastante, construir um negócio de casa com os cannoli, certo? Então, o café não influencia na compra. E falando aqui no Meu Cannoli, né, que ele é a prova disso, eu vou compartilhar com você as ferramentas, né, o que exatamente, como funciona a estrutura para a gente conseguir vender bastante cannoli de casa. Primeiro de tudo, o que eu preciso para vender sem sair de casa? Primeiro de tudo, um produto, né? Você precisa ter um produto que seja viável produzir da sua casa e entregar para o cliente consumir na casa dele. Você tem um produto que torna esse trabalho possível? Se não, dá para adaptar? Se der para adaptar, perfeito. Um produto que seja pré-preparado na sua cozinha e o seu cliente finaliza na casa dele? Perfeito. Tem produtos que infelizmente não é possível transportar. E aí eu vou dar um exemplo de um café expresso, né? A gente não consegue vender um cannoli, por exemplo, com café. O café não tem como, né? O café ele não vai chegar em condições de consumo, ele vai chegar frio, não é seguro o transporte, seja de carro ou de moto. Então, existem sim produtos que não podem ser transportados. Então, primeiro de tudo, para construir um negócio que você possa vender da sua casa, é ter um produto viável para venda, para transporte
e que o seu cliente consiga consumir na casa dele. Se não for totalmente possível, dá para adaptar? Adaptou, perfeito, você tem um produto para isso. Segundo ponto é como você vai entregar esse produto, porque de nada adianta a gente tentar construir um negócio e ele obrigar o seu cliente a retirar na sua casa, né? Ele pode até funcionar para algumas pessoas, né? Na hora da empolgação, o seu cliente pode falar assim: olha, eu vou buscar, eu vou retirar. Mas na primeira dificuldade, essa empolgação passa, ele pode virar para você e falar: olha, não vai dar certo, eu não vou conseguir passar hoje, deixa para uma próxima, e você fica ali na expectativa de vender o seu produto para o seu cliente. Então, segundo ponto que você tem que se atentar para vender bem da sua casa, construir um negócio na sua casa, é ter já definido maneiras de entrega. Como que você vai entregar esse produto para o seu cliente, certo? Terceiro ponto é estabeleça um canal de vendas e de atendimento. Por onde que o cliente vai falar com você? Por onde que você vai vender? Como você vai receber, né? Por onde você vai formalizar essa venda com o seu cliente? Tudo isso estando pensadinho, o produto bem estruturado, o esquema de entrega e o esquema de vendas e atendimento, você vai passar para o seu cliente profissionalismo. Você vai passar segurança para ele. E aí o seu cliente, a última coisa que ele vai pensar, que ele vai querer saber, é se você tem uma loja física, se você tem porta aberta, se você tem um endereço. Você está resolvendo o problema dele, ele quer comer um produto seu e ele precisa que esse produto seja entregue na casa dele. Se você passar segurança, não vai ter problema, ele vai comprar o seu produto com toda certeza, independente de você ter porta aberta ou não. Porque às vezes é isso que trava a gente, né? É aquele tipo de pergunta: ah, você tem loja aberta? Ah, onde fica a sua loja? Por quê? Porque esse cliente está desconfiado. Mas quando você tem uma estrutura bem formadinha, você passa para o seu cliente segurança, profissionalismo e inconscientemente ele não tem essa necessidade de saber se existe um ponto físico ou não, uma porta aberta ou não, para transmitir para ele essa segurança. Você já transmitiu segurança para ele através dessa estrutura bem montadinha que você montou, certo? E aí aqui a gente vai para o segundo ponto, que quais são as ferramentas essenciais para você vender de casa? WhatsApp Business, Instagram ou Facebook, né? Que pode ser os dois ou um ou outro. E o Gumergol, se você quiser, certo? O Instagram vai ser a sua confeitaria online, ela vai ser a sua vitrine. É por lá que você vai demonstrar o seu produto, demonstrar o seu serviço, é lá que o cliente vai entender com o que você trabalha, como você entrega, né? Ele vai, hoje o Instagram ele tem esse poder, né? A gente não precisa ficar gritando aos quatro ventos que a gente trabalha com produto e ficar tentando provar para o cliente que você existe. O Instagram ele foi conquistando esse lugar, essa credibilidade. E quando você tem um perfil bem montadinho, o cliente entende que você existe e que você trabalha sério, né? Tem muitas empresas sérias trabalhando no Instagram. A maioria das pessoas está trabalhando sério no Instagram. Então, ele foi conquistando essa confiança, né? E a gente tem que aproveitar essa ferramenta hoje que está aí para ajudar a gente nessa missão, nesse trabalho árduo de vendas que nem é todo mundo que gosta, né? Que acha que leva jeito. Porque no final todos nós somos vendedores, mas às vezes a gente tem alguma limitação e o Instagram veio para ajudar a gente nessa limitação, nessa vergonha, nessa insegurança. Então o Instagram vai ser a sua vitrine, a sua confeitaria online. E é por lá que você vai demonstrar o seu trabalho e o seu produto. E aqui qual é a dica para você realmente conseguir vender? O Instagram, ele é um tema bem complexo, né? E nós precisaríamos ter uma live só para ele. Aliás, tem alguns vídeos salvos aqui no nosso IGTV, falando especificamente de Instagram. Mas aqui a gente está dando uma visão geral sobre as ferramentas que você precisa para vender da sua casa. Então aqui, sendo uma visão geral, o que você precisa no Instagram? Boas fotos, que tudo esteja muito explicadinho, tudo muito claro para o seu cliente, o que você faz, como você entrega, onde você entrega, quais são as cidades que você entrega, em qual cidade você está. Tudo isso você deixa bem claro no seu Instagram que você vai
passar essa segurança e vai facilitar a vida do seu cliente. Eu sempre falo isso, facilite a vida do seu cliente, que na dúvida ele não compra. Então, deixa ali explicadinho, monta a sua confeitaria com bastante atenção, a sua confeitaria online, através do Instagram ou do Facebook, se você também quiser, certo? E aí, gere um relacionamento com o seu cliente. Sabe aquela coisa de... Sabe aquele sentimento gostoso que a gente tem quando vai num restaurante e o dono vem nos atender? É super legal, né? E você pode desenvolver, né? Despertar esse mesmo sentimento no seu cliente quando você aparece. Tudo bem se você tiver vergonha de aparecer em forma de vídeo no começo, mas de vez em quando posta uma foto sua para o seu cliente saber de quem que ele está comprando, quem é a pessoa que está por trás daquele negócio. Isso vai trazer mais credibilidade, porque ninguém se expõe para fazer coisa errada, certo? Se você está se expondo, é porque você leva a sério isso que você está fazendo. Inconscientemente, você passa essa segurança para o seu cliente. Então, apareça de vez em quando, mesmo que seja só por foto. Se você já tiver mais à vontade, apareça por vídeo, nos stories. Mostra o processo de produção, mostra os seus bastidores, mostra você recheando um cannoli, embalando um cannoli. Você também não poste e saia correndo, chega lá, conversa, seu cliente demonstrou uma dúvida, tira a dúvida dele, conversa com ele no direct, enfim, crie esse relacionamento com o seu cliente. É a mesma coisa da sua confeitaria, você abrir a confeitaria linda, maravilhosa e não tem ninguém para atender o cliente quando chega lá. O Instagram é a mesma coisa, certo? Então, para vender bastante de casa, a sua confeitaria online, a sua vitrine vai ser o Instagram ou o Facebook, e o Facebook aí como você preferir trabalhar. Aqui no meu canal hoje a gente trabalha exclusivamente com o Instagram e dá super certo. O Instagram tem dado muitos resultados para muita gente, né? Vamos aproveitar essa ferramenta. Depois, o WhatsApp vai ser o seu canal de vendas e atendimento. E o WhatsApp Business, eu sempre falo dele, ele é a melhor ferramenta para te ajudar no atendimento ao seu cliente, na formalização dessa venda, né? Então, às vezes você atende o seu cliente lá no direct, mas você formalizar essa venda pelo direct é mais complicadinho e a chance de dar algum problema é muito maior. Então, você tem que... Você tem não, né? É um conselho meu que você utilize a ferramenta do WhatsApp Business. Porque ele fornece pra gente funcionalidades que vão trazer profissionalismo, né? Vão passar essa confiança pro nosso cliente. Tipo, o cliente vai ver o seu atendimento, ele vai falar, nossa, essa pessoa é realmente profissional, ela trabalha, isso aqui é um trabalho mesmo, isso aqui é uma empresa, eu não tô comprando de uma pessoa que tá fazendo um docinho pra vender, né? E o WhatsApp Business, com essas funcionalidades e a gente sabendo usar ele, a gente consegue transmitir para o nosso cliente essa segurança, certo? Então, algumas dicas, tá? Primeiro de tudo, não robotize o seu atendimento, tá? Não pareça para o seu cliente que você é um robozinho, que tá atendendo ele, né? Faça de maneira que seu cliente entenda que é você que está falando com ele. Nada daquelas mensagens assim, olá, não estou disponível no momento, em breve te atendemos. É muito chato esse tipo de mensagem, né? Se você realmente não vai poder atender ele, porque você está produzindo, você está fazendo compras, você está fazendo uma outra função do seu trabalho, você pode sim usar a mensagem de saudação automática, mas personalize ela, humanize ela. Use emojis, se apresente, explique para o seu cliente por que você não vai atender. Nesse momento você está fazendo o quê? Está produzindo? Olha, eu estou cuidando da produção, mas rapidinho eu já venho aqui te atender. Use esses termos mais informais para você se aproximar ainda mais do seu cliente. Não robotize o seu atendimento, tá? A Márcia tá falando aqui. Ixi, Márcia. Não, vamos lá. Eu também quero muito que você faça os cannoli. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ela tá falando aqui que quer fazer o cannoli, que se atrapalhou um pouquinho com o Covid, mas logo mais tá fazendo o cannoli e eu quero ver, hein? Manda pra mim que eu quero muito ver seus cannoli.
continuando aqui, ó, você também pode utilizar os status. Ninguém dá muita atenção para os status, mas os status vendem também. Aqui quando a gente tudo é teste, né? Então a gente costuma não fazer tudo ao mesmo tempo, justamente pra gente conseguir medir de onde tá vindo os resultados. E quando a gente testa o status, vem, gente. Vem pessoas, vem clientes que estavam tranquilos, que às vezes fazia tempo que não pedia. Ele dá uma movimentada nas águas e as vendas acontecem. Então, utiliza os status do WhatsApp, né? Posta foto. A mesma coisa que eu falei de você fazer no Instagram. Posta lá algum conteúdo, né? Algum bastidor seu. Usa os status para lembrar o seu cliente que você existe. O WhatsApp, eu pelo menos não conheço ninguém que não use o WhatsApp, né? E a taxa de abertura, né? Eles usam esse termo, a taxa de abertura do WhatsApp é praticamente 100%. Quer dizer, as pessoas estão o tempo todo abrindo as mensagens que tem dentro do WhatsApp. E quando você posta no Instagram, tem pessoas que às vezes ficam 1 ou 2 dias sem entrar no Instagram. Então, não foque somente no Instagram, foque também no WhatsApp. Então, utilize os status do WhatsApp, que ele também vai fortalecer essa comunicação sua com os seus clientes. Principalmente quem já é cliente, porque quem tem o seu número salvo no celular, na maioria das vezes, ele é cliente ou então ele se interessou muito pelo seu produto, né? Para ele ter realmente o seu número salvo ali e conseguir ver os seus status. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de vender para esse cliente, tá? Então, utilize os status. Tem um cardápio simples, atrativo, fácil de mexer, que isso a gente falou na primeira live, sobre utilizar a ferramenta de cardápio do WhatsApp Business, que ele ajuda muito, né? Ele facilita a minha vida e a do cliente também. E utilize listas de transmissão. A lista de transmissão, para quem não conhece, é uma ferramenta super legal de envio de mensagens em massa, né? Uma mesma mensagem que você precisa enviar, ele envia para todos os seus clientes e isso é muito legal, isso é muito positivo. Mas tem que ter cuidado, tá? A gente não pode ficar mandando mensagem de qualquer jeito, toda hora, né? Não seja chato com o seu cliente. Utilize de maneira estratégica. E isso é super legal para você fidelizar o seu cliente. A fidelização do cliente é importante para você realmente escalar as vendas, né? Vender bastante. Porque se você só foca naquela venda, naquele momento para o seu cliente, todo mês você tem que trabalhar incansavelmente para conquistar novos clientes, né? E aí a sua venda não muda. Todo mês você vende a mesma coisa. Onde está o segredo do crescimento? Tá em segurar o cliente que você conseguiu vender hoje, fidelizar esse cliente para que ele compre no mês seguinte de novo e ainda assim, através do Instagram, e captando mais gente para sua rede, mais peixinhos aí para sua rede. E aí o cliente fidelizado compra e aquele cliente novo compra também. E aí você fideliza e o mês seguinte você faz a mesma coisa. E aí a quantidade, né, as suas vendas, elas aumentam consequentemente, né? Agora, se você não dá atenção para o seu cliente, não fideliza esse cliente, todo mês você tem aquele trabalhão de ficar conquistando clientes novos. E a lista de transmissão é uma ferramenta super legal e aí é dica de ouro mesmo para você fidelizar os clientes e vender mais vezes para o mesmo cliente, certo? Mas só cuidado para não ser chato, certo? Então, o WhatsApp é isso, tá? Você utiliza as listas de transmissão, tem um cardápio bem facilitado, se relacione aí com o seu cliente, dê um bom atendimento para ele, não robotizando, né, esse atendimento, e utilize os status que eles te ajudam a vender bastante. O GoomerGo, ele é um facilitador. Para quem não conhece, o GoomerGo é uma plataforma, ela trabalha em conjunto com o WhatsApp, eu falo dela aqui o tempo todo. E o GoomerGo, ele facilita esse atendimento, né? O cliente entra lá, ele já consegue selecionar os produtos e fazer o pedido dele. Esse pedido já chega todo mastigadinho para você no seu WhatsApp. Então, ele é opcional. Você trabalha com ele ou não, ele é um facilitador. Só atenção, tá? O GoomerGo, se você deixar toda a responsabilidade do atendimento nas costas do GoomerGo, a chance de você ter um atendimento muito frio é muito grande. Então, utilize realmente o GoomerGo como uma ferramenta
facilitadora, né? Ela te ajuda a adiantar ali o seu trabalho, mas não deixe de atender o seu cliente, tá? Não mande um link para o seu cliente, abandone ele e espere o pedido chegar. Não, dê todo o suporte, dê toda a atenção para ele. E se ele não quiser fazer o pedido no GoMerGo, ele quiser fazer ali direto no WhatsApp, por favor, não negue esse pedido para você não perder esse cliente, certo? Então, o GoMerGo é super legal, uma ferramenta opcional aqui, tá? Então, quais as ferramentas essenciais que você precisa para trabalhar e vender os seus canoli, os seus produtos de casa, sem sair de casa? WhatsApp Business, o Instagram e aí o Facebook e o GoMerGo são opcionais, certo? O Instagram vai ser sua confeitaria online e o WhatsApp vai ser o seu canal de atendimento e de vendas. Depois disso, Gi, quem vai entregar os meus produtos se eu vender da minha casa? Bom, aqui como eu disse, é essencial você já ter definida essa opção, né? Você dá a opção para o seu cliente retirar na sua casa o produto, se ele quiser, mas já tenha definido essa solução de entrega caso ele não queira, caso ele não possa ir retirar na sua casa, tá? E aí aqui existem algumas opções. Primeiro de tudo, é uma dúvida frequente. Canoli dá para transportar de moto? Dá, o nosso canoli dá, tranquilamente. Inclusive, nós iniciamos o nosso trabalho com entregas de carro e hoje as nossas entregas são feitas 100% de moto, tá? Então, o canoli dá sim para transportar de moto. Aquele primeiro tema que a gente falou, né, logo que começou a live, primeiro de tudo é ter um produto viável para entrega de moto. O canoli é viável para entrega de moto, tá? Sejam bem-vindos aí quem chegou. A Ju, seja bem-vinda. E aí, olha só, podendo transportar de moto, quais são as opções que a gente tem? Então, por aqui, como eu disse, a gente trabalha com as entregas de moto. E aí, como que funciona o meu trabalho aqui, né? A gente hoje vende para outras cidades, não só para a cidade onde a gente produz os canoli. E aí, o que acontece? Meu cliente compra esse canoli antecipadamente e ele já sabendo a data agendada que essa entrega vai acontecer. Na data agendada, uma empresa de motoboys vem até a base e retira esses canoli e parte para as entregas. Então, essa empresa terceirizada, ela cuida de tudo, né? A gente trabalha em conjunto para traçar a rota, mas no dia da entrega eles vêm e levam todos esses canoli para os nossos clientes e entregam todos esses canoli. Funciona muito, gente, muito. A gente encontrou, assim, uma maneira perfeita de trabalhar hoje sem eu ter que sair de casa. Porque no começo, a gente fazia as entregas de carro. E era super gostoso, né? De verdade, às vezes eu até brinco com meu marido. Tem saudade de fazer entrega? E ele fala que sim, era uma delícia. Só que a gente perde um tempão fazendo entrega. E de carro é mais dispendioso, né? Mais trabalhoso. Não é todo lugar que você consegue estacionar, né? Ele demora mais, a moto é rapidinho, né? Com moto tudo é muito simples. Então, quando a gente transferiu as entregas para as motos, nosso trabalho ficou ainda melhor. Ele começou a fluir mais. Então, aqui vai o meu primeiro conselho. Se você quiser fazer as entregas, você tá começando agora, vai fazer as suas entregas de carro? Faça, que é muito bom. Você se aproxima do cliente, você entende mais do seu negócio e você sente a dificuldade das entregas. E depois, assim que você puder, que você sentir que dá pé de você transferir esse trabalho para uma empresa de motoboy ou para um motoboy, entregue. Porque você, como dona do seu negócio, você precisa cuidar da gestão do seu negócio, da estratégia, do atendimento ao cliente. E você ficar perdendo tempo com entrega, não dá, né? Não vale. Então, no começo, é válido você mesmo fazer as suas entregas. Mas depois, a gente acha que a gente está economizando, mas não. Você, como o cérebro do seu negócio, você com certeza tem capacidade de gerar ainda mais vendas e receita, né, para sua empresa, do que se você ficar perdendo tempo com entrega, certo? Então, o canoli dá para ser transportado por moto e nesse sistema que a gente trabalha é super legal, você pode inicialmente trabalhar com carro e depois com moto, tá? Mas aí aqui esse esquema de entrega em outras cidades, ele exige uma atenção na logística, né? Existe todo um método para tudo funcionar certinho, né? Pra gente conseguir realmente entregar com qualidade esse produto para o cliente
e não perder dinheiro, né? Que é o mais importante. E aí existe toda uma atenção para esse sistema de vendas, né, e de entrega, mas ele super funciona. Uma outra maneira que você tem de entregar os seus produtos sem sair de casa e sem seu cliente vir retirar é através do Uber Flash. Aqui em Jundiaí, o Uber Flash começou com carro e agora ele está disponibilizando moto também. Nós já testamos e super funciona. Ele fica um pouquinho mais em conta em relação ao de carro, né? E como funciona? O Uber Flash, você chama o carro, né? Você solicita uma corrida e em vez de você entrar no carro, vai só o seu produto. Mas Gi, pode ir para alimento? Pode. Eu já fiz isso e eu conheço gente que já transportou bolo, já transportou outras coisas através do Uber Flash. E ele super funciona, é super legal. Que eu saiba, não são todas as cidades que são disponíveis. E aí você precisa olhar dentro do seu aplicativo se quando você solicita, você joga lá o endereço, se ele aparece a opção de Uber Flash para você. Ou se só aparece a opção de Uber X e Uber Comfort. E aí, se aparecer, é desse jeito que funciona. O entregador, o motorista vai chegar sabendo que o que ele vai transportar é só uma encomenda. A pessoa não vai. Já ouvi gente falando que solicitou uma corrida mesmo sem ter essa opção do flash e quando o motorista chegou falou para ele, olha, eu não vou, é só o meu produto. E tem motoristas que aceitam. Então, se na sua cidade não tiver o flash disponível, você pode aí tentar conversar com o entregador, certo? Mas o Uber Flash é uma opção super legal para você transportar os seus canoles sem ter que sair de casa e sem o seu cliente vir buscar o seu produto. Como que a gente faz? O cliente entra em contato com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp, combina o dia e o horário que ele quer. Às vezes é na mesma hora, tá? Não é nada com muita antecedência. E quando a gente tem vontade de comer doce, a gente quer doce na hora, né? Então, geralmente, o Uber Flash aqui funciona desse jeito, quando o cliente quer para aquele momento. E aí a gente cota quanto que tá o Uber naquele momento. Se é uma sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente explica para o cliente, olha, nesse horário o Uber é um pouquinho mais caro. Tem que ser agora ou pode ser daqui a algum tempinho, daqui a alguns minutos ou uma hora. E às vezes o cliente aceita, na maioria das vezes ele aceita, e aí a gente vai cotando até que o preço dá uma baixadinha. Então a gente cota o Uber Flash para o cliente e fala, olha, ficou tantos reais, e o cliente paga. Tá? O cliente assume. E aí vai de você fazer um desconto para o seu cliente, assumir metade desse frete, e aí é você quem negocia com o seu cliente. O Uber Flash de moto, que começou recentemente aqui pra gente, que apareceu recentemente, ele é mais barato. Ele funciona para onde nós mandamos, para o cliente que nós mandamos, o frete estava praticamente igual ao mesmo que o iFood cobra, né? O frete. Então, super compensou, foi super legal. Então, é uma opção que você tem sem ter esse vínculo com os aplicativos, que aqui é a nossa terceira opção de entrega que você tem, né? A terceira opção que você tem de entregar seus produtos sem sair de casa é através dos aplicativos de delivery. Então, a gente tem o Uber Eats, tem o iFood, tem o Rappi, né? E aí, eles também funcionam super legal. Eu não conheço o Uber Eats e o Rappi, eu trabalho com o iFood. E o iFood, ele tem a opção de você trabalhar com a frota dele e de não trabalhar com a frota dele. E aí, o legal do iFood é que o iFood, ele vende pra você, ele recebe pra você e ele entrega pra você, no caso aí de você escolher a opção de usar a frota de motoboys dele. Você paga uma taxinha maior? Paga. Mas você já parou pra pensar os custos que você teria em ter uma porta aberta? O tempo que você perde se você for entregar? O custo que você vai ter de entregar esse produto para o seu cliente? Tudo isso a gente tem que pôr na ponta do lápis ao pensar que a taxa que a gente paga para o iFood é muito cara, né? Então, eu acho que é uma comodidade, né, que nós temos e o nosso cliente tem e todo mundo sai beneficiado. Então, tá aí uma terceira opção de entrega dos seus produtos, dos seus cannoli, sem sair de casa. O iFood é um tema também muito complexo, precisaria de uma aula só sobre ele. Tem um vídeo no IGTV falando sobre cannoli que eu já gravei, onde eu conto um pouco da minha experiência com o cannoli.
com o iFood, então se você tiver curiosidade, no fim da live, corre lá nos vídeos do IGTV que você tem acesso, que eu falo mais sobre o iFood lá. Nosso foco aqui na live de hoje é como vender e como entregar os nossos produtos sem sair de casa, certo? E aí, por último, que eu já falei, que é você mesmo entregar, que é uma solução e que eu aconselho no começo você entregar. O tempo todo eu falo assim, olha, para começar, valide o seu produto. E uma maneira de você validar o seu produto antes de se envolver com aplicativos de venda, né, e tudo mais, é você mesmo entregar. É mais uma maneira de você fortalecer o seu relacionamento com o seu cliente e de você conhecer o seu negócio. Tudo muda quando a gente manja de uma etapa, né? Então, qual o sentido de eu entender como funcionam as entregas? É muito bom você entender como funcionam as entregas. Esses dias a gente estava falando com as alunas aqui sobre rota, né? E por que eu tenho que saber como fazer uma rota de entrega para os meus clientes? Porque quando você for passar essa informação para uma empresa de motoboy, por exemplo, você vai saber exatamente o que vai acontecer. Você entende aquele projeto, aquele trajeto e aquele projeto de entrega, né? Então, quanto a empresa te cobrar, você vai conseguir entender se aquilo é muito, se aquilo é pouco. E quando você faz as suas entregas inicialmente, ela te ajuda nessa parte, né? De você entender se aquilo é justo ou não. Tá? Mas aí, lógico, Gi, entregar de carro, aí você, né, eu não quero sair de casa, eu não posso sair de casa. Então, você tem essas opções de contratar uma empresa de motoboy terceirizada, de trabalhar com o Uber Flash, tanto carro quanto moto, ou então, através dos aplicativos de delivery, certo? E é isso, né? Você viu como é possível trabalhar e vender da sua casa? Na live de hoje a gente falou só sobre vendas e entrega, sobre esse processo de vendas e entrega do produto até o seu cliente, que é possível trabalhar de casa. Na live de amanhã a gente vai falar sobre a produção. É possível produzir da minha casa? Eu não tenho um ateliê, eu não tenho uma cozinha própria para produzir os meus produtos. Isso é realmente um problema? Então, a live de amanhã a gente vai tratar mais produção. Hoje a gente tratou vendas e entrega. E eu espero de coração que eu tenha conseguido te convencer de que você não precisa de uma loja, de que você não precisa de porta aberta, mesas na calçada, que você não precisa de toda essa estrutura. Pelo menos não de início. Porque eu sei que confeiteira mora um desejo lá dentro de ter o seu cantinho, todo bonitinho, todo decorado. Mora aí em você, também já morou em mim. E eu sei que é um projeto, né, nosso de crescimento. Mas o meu assunto hoje, o meu papo de hoje e de amanhã é para te mostrar que você não precisa disso agora, né? Você tá começando, você não tem como ter sua confeitaria de porta aberta, toda estruturadinha. Começa a trabalhar de casa. É super possível, é possível ganhar dinheiro com isso e construir o seu negócio, certo? Então, só para resumir o que a gente falou aqui, primeiro de tudo, a gente precisa se estruturar. Como que eu me estruturo? Eu tenho um produto que é viável, a venda pela internet e a entrega, né, para o cliente consumir na casa dele. Segundo, você definir como esse produto vai ser entregue. E terceiro, definir qual vai ser o seu canal de venda e de atendimento, certo? Com essa estrutura formalizada, aí você vai para ação. O Instagram vai ser a sua confeitaria, é por ela que você vai demonstrar o seu produto e o seu serviço. O WhatsApp vai ser o seu canal de atendimento e de venda. Passando isso, você vai ter determinado o sistema de entrega. Você não precisa escolher um só, você pode trabalhar com os três, né? Você tendo aí uma empresa de motoboy terceirizada, trabalhando com Uber Flash e ainda assim com os aplicativos de delivery. Cada um deles vai se encaixar numa situação, num momento seu e do seu cliente. Então você pode trabalhar assim com as três soluções. E por último, você ter aí eu esqueci. Primeiro o canal de atendimento e por último as entregas, e aí você tem tudo isso definido, você consegue produzir da sua casa. Ó, ontem eu me perdi, que eu esqueci de falar da fritadeira. E hoje eu também tô aqui toda atrapalhada. São 2 pontos, o que você precisa, as ferramentas que você vai usar, e aí você coloca pra agir, né?
vou trabalhar com isso, vou produzir isso e o meu cliente vai receber dessa maneira, certo? Gente, é isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã, então, a gente fala sobre como produzir em casa, tá? E sem ter aí o seu ateliê, vou te mostrar quanto custa, né, ter um ateliê. Será que você precisa mesmo disso? Vamos fugir de cara desses custos, produzir, ganhar dinheiro e depois a gente pensa no resto. Ah, é frio? É, tá muito frio, né, gente? Tá frio aí? Aqui tá frio também. Aqui tá já até deu uma esquentadinha por causa das luzes, mas tá muito frio. Gente, é isso aí. Boa quinta pra vocês. Amanhã, sexta-feira, tem mais. Depois, semana que vem, temos lives todos os dias. Nós estamos aí no aquecimento do workshop e eu espero vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã. Até amanhã, Márcia. Até amanhã. Um beijo.